O que se auto-intitula filósofo, seu Paulo Ghirardelli, ele fez um react, ele fez um vídeo shorts reagindo ao ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, que é o ministro do Lula. Esse ministro defende a descriminalização das drogas. E o Ghirardelli, como um bom conservador que não tem nada de progressista, debochou do Silvio Almeida. Ele tem o ranço do Silvio Almeida, talvez pelo Silvio ser um puta intelectual, uma coisa que o Ghirardelli nunca vai ser, né? Porque o Ghirardelli não entende de imperialismo, de geopolítica, de geografia, né? De descriminalização das drogas, ele não entende. Ele fez um vídeo debochando, falando: olha só, vocês não sabem da última. Ele quer liberar as drogas, ele quer liberar. Ghirardelli, ninguém está falando em liberar, não existe isso. Liberou geral, vai virar uma zona, não existe isso. O primeiro passo é a descriminalização, né, para enfraquecer o encarceramento em massa. 40% dos presos estão presos lá por pequenos portes de drogas, né, e por tráfico. E muitos deles são pobres e negros, enquanto o riquinho não paga pena, né? O riquinho pode comercializar quilos, eu já vi isso, e não é preso. Enquanto o pobre, né, a gente vive sob a justiça burguesa, e a justiça burguesa é assim. O pobre vai lá e é encarcerado por quase nada, por nada, melhor dizendo. Poucas gramas, né, é nada. É nada. Então, e o Ghirardelli me parece que não é um cara de esquerda, né, porque ele não entende disso. Ele não entende de encarceramento em massa, ele não entende de necropolítica, de falsa guerra às drogas, né, de crimes e violência urbana por causa do proibicionismo, certo? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é favorável à descriminalização das drogas como política para reduzir o encarceramento no Brasil. Apesar de não haver nenhum projeto do governo federal nesse sentido, o STF tem um julgamento interrompido por pedido de vista que trata da proibição às substâncias entorpecentes. O STF já parou essa pauta milhões de vezes. Isso não vai para frente, porque nós somos um país fundamentalista religioso. E para você entender sobre a proibição, você tem que entender como começou, da onde ela veio, né, que é uma proibição racista, né, ela começa sendo racista, porque isso era entorpecentes que os mais pobres e os negros usavam, né. Você tem que entender como começou a ser descriminalizado nos Estados Unidos, como eles, na lei seca, eles proibiram o álcool, quais são as consequências que isso trouxe, né? Mesma coisa com o cigarrinho de artista, mesma coisa, né? Então eles foram super rigorosos, tiveram encarceramento em massa, né? Acabaram com as facções no geral, né? Na sua força total. Claro que existe, mas enfraqueceu, né? O tráfico de entorpecentes. E hoje é um país que não associa entorpecentes à marginalidade. Infelizmente o Brasil é muito atrasado em relação a isso e associa à marginalidade. Não é porque esse entorpecente faz mal. Claro, todos os entorpecentes, todas as drogas fazem mal, certo? Mas você tem álcool liberado, você tem cigarro, tabaco liberado, você tem açúcar, você tem café, você tem milhões de drogas, né? Tarja preta,
você tem milhões de drogas que são legais, né? E que fazem mal também. Então, para começar a descriminalizar, seria o melhor o cigarrinho do artista, né? Para começar. Depois a gente vê os outros entorpecentes, né? Mas o ideal seria, para dar o primeiro passo, o cigarrinho de artista, né? Porque a proibição não é porque faz mal. A proibição, ela é política. Existem um estado paralelo, um narco-estado, existe poderosos, pessoas muito poderosas, muitas delas estão no governo, estão na política, no mundo da política institucionalizada, né, que não podem, são contrários à regulamentação, à legalização e, para começar, à descriminalização, porque eles vão perder muito dinheiro. Isso é lucrativo, desde o político, empresário, até o policial do baixo ou alto escalão. Isso é lucrativo. O proibicionismo traz lucros, né? Então a gente vive num mundo, num país horrível por conta disso, né? Eu acho injusto mesmo, moralmente, a pessoa ser encarcerada, né, por anos por causa de entorpecente. Não estou falando da violência com arma, isso é outra coisa. Estou falando de comercializar e portar, né? Acho sacanagem isso. E presos que são homicidas, né, que matou pai, mãe, pessoas assassinas, que pegam 5 anos de cadeia e saem da cadeia. Não podem cumprir nem mais do que 7 anos na cadeia, né? Vê aí Suzane Richthofen, a Matsunaga, né? Já estão soltas, né? As declarações do ministro sobre drogas foram dadas num contexto de perguntas sobre o aumento da população carcerária no país nos governos do PT, de 300 mil para 622 mil pessoas, e sobre o plano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir o encarceramento. Agora sim o Lula quer consertar a cagada que ele fez nos 2 governos dele. Em relação a isso, tá, pessoal? Em relação a esse âmbito que a gente está falando, a essa pauta. Ele, abre aspas, eu acho que não são apenas os governos do PT. A dinâmica do Estado brasileiro se desenvolveu a partir de uma falsa ideia de que a punição seria, de alguma forma, o elemento fundamental de combate à criminalidade. Eu acho que isso é uma tônica de praticamente todos os governos do Brasil, argumentou o ministro. O presidente Lula pediu que nós pudéssemos pensar em formas de se fazer com que pessoas que estão presas e que não deveriam mais estar possam sair do sistema carcerário. E está mais do que certo. Isso é um representante dos direitos humanos de verdade. Está mais do que certo, complementou Almeida. Questionado sobre a ação que tramita no STF há quase uma década e está liberada desde 2018 para continuar sendo votada, mas não é pautada. O ministro dos Direitos Humanos defendeu que essa ação seja julgada e que essa questão seja resolvida no Brasil. E se disse favorável à descriminalização, ou seja, que venda e consumo não sejam mais considerados crimes. Pronto, é isso. Aí vem o pessoal, né? Muitos da esquerda, né? Ah, mas vai virar uma zona, vai todo mundo, vai aumentar o consumo e não sei o que, e bababá, e não vai dar certo, o tráfico vai continuar. Eu tenho um familiar que perdeu tudo por causa disso. Ó, não dá para argumentar, isso, sabe? Tem pessoas que morreram por causa de sal, que são hipertensos. Tem pessoas que morrem por causa de açúcar. Tem pessoas que morrem por causa de qualquer coisa. Entendeu? Isso nunca foi motivo para proibir.
Ah, mas agora a gente vai liberar, vamos liberar as pessoas, os presos, né? Vai, vai. Tem que sair do sistema carcerário. É exatamente isso. Ou vocês preferem prender pretos ou pobres, negros ou pobres, por pouca quantidade de entorpecentes? Por que a América Latina inteira está se encaminhando à regulamentação, à legalização? Com regras. Com regras. Não é o oba-oba, sabe? A Europa já se encaminhou para isso, a descriminalização. A maioria dos países europeus descriminalizaram. Canadá, Estados Unidos, México, Tailândia, Chile, Colômbia. Todos estão nesse caminho. O Chile já foi, Colômbia já foi. Parece que o Brasil vai ser o último, porque o Brasil é fundamentalista e tem essa lei racista, né, de prender com quem, né? Cadê os liberais? Cadê a liberdade individual de vocês? Principalmente da galera da direita. Cadê a liberdade individual? Né? Porque cada um cuida do seu corpo. Ou vocês têm que mandar o Estado dizer o que a pessoa pode usar ou não usar? Os conservadores, tipo Giraldelli, eles pensam: a gente não tem como tratar na questão da saúde porque a gente não tem clínicas e tal. O rico vai lá, pode se entorpecer à vontade, vai numa clínica, num spa, numa reabilitação, então a gente não pode legalizar. A gente não pode descriminalizar. Isso é um absurdo, isso é um argumento absurdo. Né? Vocês não são a favor da vida? O Estado ele mata para fazer apreensão de drogas. Vocês acham isso justo? Pessoas que não estão fazendo nada, cometendo crime nenhum, estão portando entorpecentes e estão sendo presas, ficam 4, 5 anos sem julgamento. Vocês acham isso justo? Cadê a empatia pela vida? Sabe? Vocês que são da classe média, riquinho, os riquinhos, eles não têm problema com isso. Eles não têm problema. Né? Eles pagam um valor, né? E saem da cadeia. Muitos deles vão para a delegacia e vão para casa. Não fazem nem audiência de custódia. Né? Enquanto o tratamento com pobres e negros é diferente. Né? Todos os países viram que as guerras às drogas nunca deram certo. Nunca deram certo. Não vai acabar, disseminar com os entorpecentes. Não vai acabar, não vai impedir que as pessoas usem. Né? Nunca deu certo essa guerra às drogas. E nunca vai dar certo. Então é melhor que se comercialize na legalidade, né, que use ou porta na legalidade do que na ilegalidade. E o que vocês proibicionistas querem é a ilegalidade. As pessoas vão até a boca de fumo, as pessoas vão até o amigo do asfalto, porque o tráfico, de uma maneira geral, não se concentra nas favelas. Tá? Tem um tráfico do asfalto que é muito mais forte do que nas favelas. Né? Então muita gente lucra com isso, com o proibicionismo. Tá? Bom, pessoal, eu precisaria fazer uma live, eu ficaria aqui 1 hora falando sobre isso, só que eu não vou poder me aprofundar nesse assunto. É muita coisa que eu estou deixando de fora. Eu tentei resumir o máximo possível para vocês, tá? Silvio Almeida mandou muito bem, tá de parabéns, e tá na hora de debater isso mais a fundo no STF. Trazer essa pauta é tão urgente quanto todas as urgências, todas as prioridades que a gente tem. Porque milhares de inocentes são mortos por causa disso, né? Milhares de inocentes. O proibicionismo mata muito mais do que o próprio entorpecente, a gente sabe disso. Né? Então eu vou ficando por aqui, com certeza eu vou ser talvez eu seja prejudicado
por trazer esse tema aqui hoje. O YouTube vai me prejudicar. Então, pô, dá o like aí para dar essa força, por favor, e comentem aí embaixo. Obrigado por assistir. Valeu, falou.